Chegamos aqui a mais um vídeo sobre tipografia e esse assunto está abordado no nosso capítulo 14. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui de HTML e CSS. E a gente está na sequência aqui do capítulo 14. No vídeo anterior a gente viu a primeira parte de teorias sobre tipografia. Espero sinceramente que você tenha visto, porque a gente falou sobre o surgimento da tipografia, o que é esse termo, né? De onde veio, quem foi que inventou e qual é a necessidade de se estudar a tipografia. Qual a necessidade que nós que vamos desenvolver site, por que a gente tem que escolher bem os tipos, né? As fontes. E também falei sobre as emoções das fontes. Assim como as cores transmitem emoções, as fontes também fazem isso. Então vamos diretamente para os slides e vamos continuar nossos estudos vendo a anatomia dos tipos. O recado de hoje dessa aula aqui é da Hostnet, que é uma das patrocinadoras do nosso curso. E o que eu vim trazer hoje aqui não é um serviço pago da Hostnet. É algo que a empresa está oferecendo gratuitamente para você. Não sei se você sabe, mas aqui no canal do Curso em Vídeo existem playlists específicas que são 100% patrocinadas pela empresa. Ela está trazendo para vocês cursos como Princípios Básicos de Marketing Digital, Construção de Sites com WordPress, Otimização de Sites com WordPress, para deixar eles mais rápidos, mais espertões, Criação de Loja Online e Automação de Marketing utilizando Mautic. Tudo isso 100% gratuito e utilizando ferramentas gratuitas. Você não vai precisar ser um assinante da Hostnet para fazer esses cursos. Tudo é ensinado para qualquer tipo de pessoa. E é claro que quando você for se profissionalizar, você vai precisar de um local para hospedar o seu site utilizando o WordPress, utilizando o WooCommerce, utilizando o Mautic. E a partir daí, a opção mais sábia você já sabe, Hostnet. Um grande abraço, equipe da Hostnet. Obrigado pelo patrocínio constante. E agora, vamos dar continuidade à nossa aula. Então estamos aqui de novo, nós vamos falar sobre o estudo básico da tipografia. Essa é a parte 2, não perca a parte 1, não esqueça de fazer suas anotações e se prepara agora porque tem bastante coisa para você anotar nesse exemplo. Então, basicamente o que a gente vai falar agora é sobre a anatomia dos tipos. Basicamente o que é um tipo? O tipo, lembra que a gente falou lá no vídeo anterior, é cada uma das letras, né? É como eu vou desenhar cada uma das letras. Então eu coloquei algumas letras aqui aleatórias, são glifos aleatórios, a gente vai falar sobre isso, e eu vou analisar, nós vamos analisar a partir de agora, as partes, a anatomia dessas letras. Então, essa fonte aqui é uma fonte muito conhecida, na verdade é a fonte padrão da grande maioria dos navegadores, que é a Times New Roman, certo? Ela é uma fonte serifada da subclasse romana, certo? Basicamente, toda fonte, quando ela é desenvolvida, a gente tem que se basear, em primeiro lugar, nos tamanhos. Quais tamanhos? Você vai falar, tamanho é o tamanho da letra? Não. Quando você bota o tamanho da letra, a letra minúscula tem um espaço, a letra maiúscula tem outro espaço, existe o espaço vertical, o espaço horizontal. Quanto espaço vai ocupar minha letra I? Você sabe que o I e o L minúsculo são bem fininhos. Quanto vai ocupar esse L? Quanto vai ocupar a letra M, que é bem grande? Quanto vai ocupar a letra Q, que está aparecendo aqui embaixo de mim, e ela é bem grande também? Isso tudo são medidas que quem vai construir uma fonte tem que saber. Para você que vai usar num site, você tem que saber as medidas para ver se eles se encaixam simetricamente na sua parte aí, na parte que você quer utilizar essa fonte. Qual seria a melhor fonte para aplicar em um determinado local, certo? Então nós vamos começar a ver algumas medidas. Em primeiro lugar, não sei se você sabe, a letra X é uma letra muito importante, vou até dar um destaque nela aqui. A letra X, ela é o ponto de partida para a construção de todas as fontes. Não sei se você sabia isso, talvez uma curiosidade. Quando você vai construir uma fonte nova, ou quando alguém vai construir uma fonte nova, em primeiro lugar eles desenham o X minúsculo dessa fonte. Por que, Guanabara? Porque existe uma medida, né, uma métrica chamada altura X, que é basicamente qual é a altura do X minúsculo nessa sua fonte. Ela vai definir qual é a altura base de todas as letras minúsculas, sem seus ascendentes e descendentes. Já já você vai falar melhor. Então vamos resumir aqui visualmente. Então eu tracei duas linhas paralelas aí e elas são exatamente do tamanho da letra X. Você percebe que esse tamanho é o mesmo tamanho de todas as letras minúsculas. Você vai falar, não, mas olha só, a letra B minúscula, a letra G minúscula e a letra K
K minúscula vazaram. A B e a K vazaram para cima e a G vazou para baixo. Relaxa, você já vai entender. Mas a essência de todas as letras está dentro dessas linhas paralelas. Essa distância entre essas duas linhas paralelas, ela se chama, como eu disse, altura X. Ela é baseada na letra X minúscula de todas as letras. Todas as letras minúsculas de uma fonte são baseadas no tamanho da letra X. E assim como existe a altura das letras minúsculas, que é baseado no X, proporcionalmente é criada a altura das letras maiúsculas, que não necessariamente é a altura do tamanho daquele vazamento ali das minúsculas. Nesse nosso caso aqui, o A e o Q são maiores. Então, eu tenho essa linha aqui que vai formar esse tamanho, ó. Esse tamanho que está lá do lado esquerdo da tela. Esse tamanho a gente chama de altura das maiúsculas. Um nome bem criativo, que é a altura do tamanho das letras maiúsculas. Enfim, uma outra altura que existe, que às vezes é igual à altura das maiúsculas em várias fontes, é esse vazamento que as letras minúsculas tiveram. A gente viu lá, ó, a letra B e a letra K, minúsculas, vazaram um pouquinho para cima. Essa altura do vazamento que a gente chama, né? Essa alturinha aqui, ó, que eu vou determinar. Essa altura, ela se chama ascendente, que é o tamanho só do que vazou para cima. E existe também uma altura do que vazou para baixo. Por exemplo, a letra G minúscula vazou, né? A cauda, a gente chama de cauda mesmo, depois você vai ver na anatomia das fontes. E a letra Q também tem aquele rabinho ali, que a gente chamou de cauda, e ele tem uma altura que a gente chama de descendente, certo? Então eu tenho a altura das maiúsculas, a altura X, a ascendente e a descendente. E a altura total, né? A altura de todas as letras maiúsculas, minúsculas, essa altura aqui, ó, tudo com tudo, somando todas as alturas, a gente chama de corpo. Então, quando a gente vai definir uma fonte, a gente tem que saber a altura do corpo dela, porque é a altura do corpo que eu configuro lá nas CSS, certo? Então, a altura do corpo é o somatório entre a altura X, as descendentes, as ascendentes e a diferençazinha lá da altura das maiúsculas. Fechou? Vamos falar sobre outro item anatômico. Então, esses itens que estão aí na tela são os itens métricos, são aqueles itens que a gente precisa medir. Todos os outros são itens anatômicos. Eu gosto de separar, na minha cabeça, de os anatômicos geométricos e os anatômicos corporais mesmo, porque tem uns nomes que parecem partes de corpo. Vamos falar sobre os anatômicos geométricos, começando a falar sobre um dos elementos mais importantes da fonte, que é esse negocinho aí, esse pezinho da fonte, esse prolongamento que existem em algumas fontes. É importante dizer o seguinte, a partir de agora, nem todas as fontes têm todos esses componentes que a gente vai explicar aqui, tá? Tem fontes que não têm, por exemplo, esse componente daí, que é muito importante e a gente chama de serifa. Já você vai entender qual é a função de uma serifa dentro de uma fonte. Vou te marcar algumas outras serifas, ó. Desse lado também tem uma serifa. Aqui, ó, embaixo do K, embaixo do N também tem serifas. Vou marcar aqui, ó, em cima do K, em cima do X. Essa serifa, ela é um pequeno tracinho que gera no final de algumas fontes, tá? Nem todas as fontes têm serifa, a gente vai ver na classificação das fontes aqui. Mas qual seria a importância de uma serifa? Cara, olha só, é muito engraçado como o nosso cérebro funciona. Eu já vou te mostrar, já vou te fazer um teste, vou pôr teu cérebro à prova, vamos ver se você vai conseguir passar essa. Mas, basicamente, para que serve uma serifa? Ela cria uma linha imaginária que o nosso cérebro percebe sem, contudo, olhar e falar assim, ali, ó, serifa. Basicamente, ele vai gerar essa linha pontilhada aqui, ó. O nosso olho vai ser guiado por essa linha pontilhada. Isso vai facilitar a leitura das palavras. Você vai falar, pô, Guanabara, não tem essa. O nosso cérebro vai lendo letra por letra. Aí é que você se engana. O nosso cérebro não lê as coisas letras por letras. Cara, eu vou demonstrar pra você que você consegue ler coisas mesmo que as letras não sejam aquilo que você está esperando. O teu cérebro consegue completar magistralmente as coisas. Então, olha só, eu vou dar uma pausa, eu vou ficar em silêncio algum tempinho, eu vou pedir para que você leia um texto que vai aparecer na sua tela, o mais rápido que você puder. Lê assim, com a tranquilidade, mas tenta ler de uma maneira bem, assim, fluida, sem ficar prestando atenção nas coisas. Beleza? Vai aparecer esse texto em 3, 2, 1, já! E aí, conseguiu? Espero que tenha conseguido, né? Esse tempinho que eu dei aí foi para você ler esse texto. E eu vou ler ele agora. Olha isso. Não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última estejam no lugar certo. Isto é porque nós não lemos cada letra isolada,
mas a palavra como um todo. Cara, provavelmente você percebeu que as letras estavam bagunçadas, mas isso não impediu que você lesse. Deu pra perceber? Você já deve ter tentado ler um texto e no meio tinha uma palavra escrita de um jeito e você leu outra palavra, porque elas se pareciam, tipo o corretor automático. Isso porque o nosso cérebro, ele não percebe letra por letra e forma uma palavra. Você simplesmente bate o olho, existe um banco de dados interno na tua cabeça e você vai lendo, cara. Provavelmente você, quando deu uma travada em uma palavra ou outra, mas teve palavra que você leu que você nem sabia que ela estava bagunçada. As únicas palavras que eu não consegui bagunçar foram as palavras de 1, 2 ou 3 letras, né? Porque não tem como bagunçar o meio de uma palavra de 3 letras, porque ela só tem uma letra no meio. Mas todas as outras, teve umas que você leu e provavelmente não achou que ela estava bagunçada. Dando uma olhada agora, você vê que todas as palavras acima de 4 letras ou mais, elas estão efetivamente bagunçadas. E o teu cérebro conseguiu ler perfeitamente, certo? Inclusive, eu utilizei aí uma fonte com serifa, uma fonte serifada. Na verdade, eu usei uma fonte serifada e monoespaçada. A gente vai falar sobre essas características. Então, quando a gente vai estudar esses fenômenos, você consegue perceber como o nosso cérebro funciona e como é maravilhoso essa máquina que a gente tem aqui na caixola. Fechou? Então, a serifa, ela vai guiar a sua leitura, vai facilitar esse trabalho do teu cérebro. Não significa que se não tiver serifa, você não vai conseguir fazer isso. Consegue, principalmente porque as serifas, elas surgiram mais para conteúdo impresso no papel. Na tela já existem estudos, como eu disse, tudo está em mudança, de que fontes sem a serifa, né, fontes com algumas características diferentes da serifa, também facilitam a leitura em telas. Mas a serifa também é muito importante para uso em papel. Já a gente vai falar sobre fontes serifadas e não serifadas. Com certeza, existem várias maneiras de você apoiar o canal do Curso em Vídeo. Mas uma das mais importantes é entrando no site do Curso em Vídeo, que é esse aqui que está aparecendo aqui do lado, e clicando na parte de cima no link Seja um Apoiador. Você ajuda muito o projeto a se manter gratuito, e como recompensa a gente oferece alguns vídeos exclusivos, alguns vídeos de backstage, alguns cursos exclusivos como um curso básico de programação usando Portugal Studio, algumas aulas adiantadas do curso de HTML que você está vendo aqui, e de quebra, muito em breve, também vamos oferecer certificados para quem é apoiador. Então não perca tempo. Se você pode ajudar a gente, acessa cursoemvideo.com e clica no link que está na parte superior do site. Seja um apoiador. Vamos continuar analisando a anatomia dos tipos aqui. Vamos começar as anatomias, a parte geométrica da coisa. Existem algumas partes geométricas. Vamos começar com a letra K ali, ó. Olha a letra K, vou marcar uma parte dela. Essa parte a gente chama de haste. Hastes existem em várias letras. Ó, vamos marcar outra haste. Ó. A letra A tem haste. Na verdade, a letra A tem duas hastes. Tem essa do lado direito e tem outra do lado esquerdo. E aí você vai falar, Guanabara, não tem só a letra A, não tem duas só, tem três. Tem a do lado esquerdo, tem a do lado direito e tem aquela deitadinha. Aquela deitadinha, uma haste deitada que une duas hastes, a gente dá um outro nome, que é o nome de filete. Por exemplo, a letra E minúscula também tem um filete. Um filete, ele une duas hastes ou um ou mais hastes e arcos, certo? E por falar em arco, olha só, a letra N ali, ó. A letra N tem um arco, né? Quando eu pego duas hastes também, ó, o N tem duas hastes e essa barriguinha pra cima é um arco. A gente vai ver que existe também um conceito de barriga. Na próxima parte desse próprio vídeo, a gente vai falar sobre barriga também, mas isso dali é um arco. Existe também um outro elemento visual, dá uma olhada na letra B ali, ó. A letra B tem aquele, parece um saltinho de sapato. Algumas letras possuem esse saltinho. Ele serve para visualmente segurar, criar a base da letra, para não parecer que ela vai cair, certo? Esse saltinho a gente chama de esporão. Algumas fontes utilizam esse elemento. Às vezes o B tá só redondinho ali e a gravidade que segure, mas às vezes eles botam um esporão ali em algumas letras para isso. Uma outra coisa que as letras têm, ó, dá uma olhada na letra A ali, ó. A letra A tem a parte de cima, a letra V tem esse mesmo elemento na parte de baixo, que é o vértice. Um outro elemento que existe em algumas letras, ó, dá uma olhada na letra R ali, ó. A letra R, ela tem esse componente ali, que você vai falar, é um filete. Não é um filete, porque ele não está baseado entre duas aspas ou dois arcos. Na verdade, esse aqui a gente chama de terminal, que é quando eu tenho um elemento e que ele não está preso em outro lugar. Tem que tomar cuidado para você não confundir isso com braços ou pernas também. E por falar em braços e pernas, ó,
Esses são os componentes que estão aí na tela que a gente chama, que eu chamo basicamente, componentes anatômicos geométricos. Agora vamos falar sobre os componentes anatômicos que dizem respeito à parte do nosso corpo. Dá uma olhadinha aí na letra K, ó. Vou marcar ali, vou apagar os outros e vou marcar na letra K. Essa letra K, ela tem uma base, ela tem um elemento que sai de uma haste e que se leva para cima. A gente chama isso de braço. Na própria letra K, existe também um elemento que sai do braço, às vezes sai da haste, mas às vezes sai do braço, que vai para baixo. Esse elemento a gente chama de perna. Aí você fala, pô, Guanabara, se tem perna, tem pé. Exatamente. Ali embaixo da perninha do K, a gente tem o pé. Vou marcar o pé de outra letra. Dá uma olhada na letra A ali, ó. Isso daí é um pé. Tá? Um pé é onde existem as serifas, às vezes. Tem fonte que não tem serifa, mas tem pé, que é a base que segura a fonte. Existe também um componente que só existe na letra S, que são essas curvas. Essa curva da letra S também tem nome. Na verdade, o S tem duas dessas curvas, né? Uma para um lado, outra para o outro. A gente chama isso de espinha. E como eu disse há alguns minutos atrás, a letra B, dá uma olhada na letra B ali. Existe uma haste e nessa haste saem dois arcos. Esses dois arcos juntos formam o que a gente chama de barriga, certo? Barriga mesmo, tá? Então, algumas fontes também possuem barriga. Quando eu criei a barriga do lado da letra B ali, percebe que surgiu uma área fechada, certo? Aquela área lá, um buraquinho dentro da letra. Isso também existe na letra E, dá uma olhada aí. Na letra G, tem dois buraquinhos, na nossa letra G aqui em Times New Roman. Também existe na letra Q, um buracão. Esse buraco na letra, essa área interna de uma letra, fechada por todos os lados, a gente chama de olho. E um outro componente visual que às vezes aparece, assim como o esporão lá do B que eu falei, dá uma olhada ali na letra G. A letra G tem uma parte de cima, ó. Nessa parte de cima, a gente chama de orelha. Às vezes tem, às vezes não tem também. E por fim, ainda na letra G, dá uma olhada, eu já falei esse nome também, a parte de baixo, que parte na parte da descendente da fonte, a gente chama isso de cauda. Como eu disse anteriormente também, a letra Q também tem uma cauda, beleza? Então esses foram os componentes anatômicos de letras, de fontes, de glifos. Você fala, pô, glifo? O que é glifo? Glifo é uma dessas letras. Por exemplo, o A é um glifo dessa fonte Times New Roman, tá? E a fonte Times New Roman pode ter conjuntos, pode ter famílias. Então, por exemplo, basicamente, vamos voltar aqui. Então, o glifo é uma letra. Cada uma das letras de um alfabeto, de uma fonte, são um glifo. Aqui eu representei alguns glifos, não deu nem espaço aqui na tela. A, B, C, D, E, F, G. Tudo maiúsculo são glifos. Letras minúsculas também são glifos diferentes das letras maiúsculas. Quando eu pego todos esses glifos, o conjunto de todos os glifos em uma determinada família, a gente chama isso de fonte. Fonte também pode ser o arquivo que você baixa para poder utilizar essa letra no seu computador. A gente vai aprender como colocar fontes que estão instaladas, com fontes que podem ser instaladas no computador e fontes que podem ser utilizadas através da internet. Fica ligado aí na aula, porque esse capítulo tá caprichado. Tem coisa que eu vou falar aqui que nem tá escrito no material em PDF, para quem gosta só de ler o PDF e ficar pulando os vídeos. Fica atento. Então esses glifos também são conhecidos como caracteres ou letras. E o conjunto de caracteres ou de letras de um conjunto de glifos, a gente chama de fonte. Existe também uma outra característica que é o seguinte, eu vou mudar esse A, essa fonte Times, para uma outra fonte que a gente chama de Open Sans. Você vê que ela já é completamente diferente. Essa mudança já ocorreu aí, é completamente diferente. Essa fonte Open Sans, ela é mais simples, ela tem menos elementos visuais. Você consegue perceber aí. O vértice dela tem um cortezinho, a parte de baixo, os pés, não tem serifas, mas ele tem as duas hastes e tem o filete ali embaixo também. Só que é o seguinte, algumas fontes, além de somente os glifos, ele tem várias formas de representar o mesmo glifo. Esquisito isso, né? Vou dar um exemplo aqui. Essa fonte Open Sans que a gente está utilizando, ela tem vários formatos de A. Você vai falar, puxa, vários formatos? Dá uma olhada no primeiro A e no último A. Esses formatos é o que a gente chama de família tipográfica. Então, todos esses A's são Open Sans. Só que o primeiro é o Open Sans Light. O segundo é o Open Sans Normal. O terceiro é o Open Sans Semi-Bold. O próximo é o Bold. E o último é o Extra Bold, certo? Então, existem conjuntos de glifos para diferentes famílias. Como eu disse, isso se chama família tipográfica. Nem toda fonte tem uma família tipográfica gigante. Às vezes só tem um tipo de fonte, mas às vezes tem famílias tipográficas. Isso você vai ver também, que é o que o Google Fontes chama de variações, certo? Nem toda fonte
tem light, nem tem toda fonte tem extra negrito. Geralmente, toda fonte tem normal e negrito. Toda fonte. Mas tem algumas que nem negrito tem. É só o normal mesmo. Toda fonte tem normal. Só que algumas outras têm essa variação de famílias tipográficas aí. Beleza? Já anota isso aí também. E por conta disso, surgem as categorias, cara. A categoria de fonte é uma coisa muito importante, até porque na hora de escolher, você vai escolher pela categoria. Como eu disse, não sei se nesse vídeo ou no vídeo anterior. Quando você escolher a categoria, vamos imaginar o seguinte, você tem uma frase para escrever, por exemplo, Olá Mundo. Você vai escolher lá, Olá Mundo. Essa fonte aí é a Times New Roman, que é a fonte padrão do navegador. Só que às vezes você não quer usar a fonte padrão, você quer usar outra. Aí você vai começar a perceber que você vai encontrar inúmeras formas de escrever Olá Mundo. Vários tipos de fonte, né? Desde o mais simples ao mais elaborado, ao mais esquisito, né? E aí você vai conseguir classificar essa fonte. Então as categorias das fontes são, essa primeira fonte é essa primeira coisa que eu escrevi, Olá Mundo, ela é uma Times New Roman, mas a classificação dela, a categoria dela é uma fonte serifada. Ah, mas por que ela é uma fonte da família serifada? Da categoria, perdão. Porque ele tem serifa. É isso, eu acabei de marcar uma serifa ali. O M tem uma basezinha ali. Inclusive esse M, ele tem duas serifas de um lado e ele é apoiado num vértice também, né? Então as fontes serifadas são as que têm serifas e aí vem a serifa, aquele negócio que eu expliquei, que facilita, né? Guia nosso cérebro na hora de ler. Essa segunda forma que eu escrevi, ela não tem serifa. Então ela é conhecida como sans serif, do francês. Que chique. Já falei alemão no vídeo anterior, agora tô falando em francês. Sans serif quer dizer sem serifa, tá? Sem serifa é porque ele não tem serifa. Dá uma olhada no M de baixo e no M de cima. O M de baixo não tem serifa. O M de cima tem serifa. Você vai escolher, tá? Qual é a diferença da fonte com serifa e sem serifa? Ah, um tem serifa, outro não tem. Hoje em dia, a recomendação é de que você use em textos muito longos para impressão em tela, não tô falando em papel. Em papel recomendado é serifada. Para textos muito longos em sites, dê preferências a fontes não serifadas, mas cuidado com as fontes serifadas, por exemplo, com o espaço lateral muito curto, né? São fontes muito apertadinhas, vai dificultar a leitura. O seu objetivo é o seguinte, você bater o olho no site, bater o olho na tela e conseguir ler comodamente. Isso vai da escolha da fonte e da escolha do contraste de cor. Nunca use cores não contrastantes, tá? Na hora de leitura, você precisa de cores complementares. Lembra de cor complementar? Basicamente, na hora de ler, eu já te dei a dica, já te dei o bizu. Não é nem cor complementar. É branco no fundo e preto na letra, certo? Principalmente para textos muito longos. A gente viu isso no vídeo, eu analisei parte do site da Netflix. Eu te mostrei, a Netflix usa muito fundo preto e letra branca para dar aquela ideia de sala fechada, escurinho, para ver o filme. Só que quando ela tem que mostrar um contrato, ela joga fundo branco e letra preta, porque é assim que a gente está acostumado a entender, tá? Não tenta reinventar a roda, tu vai criar um site porcaria, você vai ter um ótimo conteúdo, mas ninguém vai ler porque ninguém tem paciência para ler teu site que tem fundo verde e letra amarela. Cuidado aí. A terceira forma, você vai falar assim, a terceira forma não tem serifa, então ela é uma fonte sem serifa. Ótimo, ela é uma fonte sem serifa. Só que ela tem uma diferença. Você percebe que ela está ocupando um espaço maior? Por que ela está ocupando um espaço maior? O tamanho de todas as letras aí está o mesmo tamanho. As fontes, né? O tamanho do corpo está o mesmo, tá? Se você medir aí o corpo, é o mesmo corpo de todas elas. Esse Olá Mundo terceiro, ele é uma fonte, além de sem serifa, poderia ter serifa também, a gente usou, ela é uma fonte monoespaçada. Ele fala, putz, monoespaçada, sem serifa e com serifa, eu entendi. Mas que diabos é monoespaçada? Toda fonte monoespaçada, ela pode ser com ou sem serifa, certo? Naquela parte do vídeo em que eu te mostrei um texto lá doido que você conseguiu ler, ela era uma fonte monoespaçada e com serifa. Essa é monoespaçada e sem serifa. Como que eu classifico uma fonte monoespaçada? Dá uma olhada aqui, ó. Considera o terceiro Olá Mundo e pega a letra A, aquele letra A que tem um acento ali, ó. Pega o tamanho lateral da letra A, certo? Esse tamaninho aqui, ó. Essa seta que eu tô fazendo. Essa largura da letra A. Pega agora a largura da letra L. Nessa fonte, o L tem exatamente a mesma largura do A. A vírgula, o espaço antes do mundo, todos eles têm o mesmo espaço. Por isso que ele é monoespaçado. Ah, pô, Guanabara, mas toda fonte é assim. Não é não. Dá uma olhada no Olá Mundo de cima. A letra L, né, do Olá, ela ocupa um espaço lateral muito menor do que a letra A. A vírgula, também. O espaço, também. A exclamação, também. No caso da fonte de baixo, das monoespaçadas, todas as letras, todos os glifos, inclusive os símbolos, né, que também são glifos, você vai ter sempre a mesma largura de todos os glifos. Fechou? A penúltima, que a gente já viu lá com a palavra amor e tudo mais, eu até citei, é uma fonte handwriting, ou uma fonte chamada fonte de script, fonte scriptada. Por que é handwriting, ou script, ou scriptada? Porque ela tenta simular a escritura à mão. Você simula a caligrafia humana, tá? Para dar aquela sensação de feito à mão, certo?
Então ela é uma fonte handwriting. E a última, cara, é a bagunça. É o que a gente chama de fontes comemorativas ou fontes display. O que é uma fonte display? Como é que eu classifico uma fonte display? É aquela fonte que não tem nenhuma das características da de cima. Ela não se baseia nos tamanhos, ela não tem, né, linha base, ela não tem nada. Ou às vezes ela tem pouco, tá? Mas ela não se preocupa em obedecer aquelas regras anatômicas. Elas são fontes comemorativas. Geralmente são fontes que te levam a alguma ideia, algum filme. Por exemplo, essa fonte que eu escolhi aí, do Olamundo, essa última, ela é a fonte que simula a fonte do Jurassic Park, aquele filme lá do Parque dos Dinossauros. Então tá lá, não tem nada a ver o Olamundo com o Parque dos Dinossauros, mas uma fonte display é justamente isso. Inclusive, a esse grupo de fontes display se adicionam algumas fontes góticas, que são aquelas fontes antigonas, também algumas fontes que nem tem letras, como a WebGings, WingDings, não sei se você já usou, que tem bandeirinha, desenhinho, animalzinho, isso tudo são fontes display. Beleza? Então essas são as 5 categorias de fontes que a gente vai precisar saber para o próximo vídeo. Fechou? Então é isso, meu querido, é isso, minha querida. Terminamos a parte teórica aqui de fontes. No próximo vídeo, a gente vai colocar a mão na massa e vamos começar a aplicar fontes de forma simples, depois a gente vai avançando dentro dos nossos documentos HTML, utilizando as folhas de estilo. Um grande abraço e a gente se vê na próxima.